Oi, oi pessoal, mais um episódio do AgroShowcast no ar. Sejam todos muito bem-vindos. O tema dessa edição é sustentabilidade, custo ou oportunidades. A gente sabe que cada vez mais o verde precisa ser incorporado no processo produtivo. Isso tornou-se uma condição de mercado, mas afinal, o produtor brasileiro paga ou pode receber pela adoção de práticas sustentáveis no campo? Para responder essa questão, que não é tão óbvia quanto parece, e muitas outras perguntas relacionadas à sustentabilidade no agronegócio brasileiro, a gente recebe hoje aqui no AgroShowcast um convidado muito especial, voz de peso no debate ambiental. Então, aqui comigo o professor Daniel Barcelos Vargas, ele que é professor de Direito na FGV do Rio de Janeiro e de Economia na FGV aqui em São Paulo. Daniel, para começar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Recentemente eu acompanhei, uma palestra sua onde você deu uma verdadeira aula num evento aqui na capital paulista e hoje essa aula vai ser aqui para a nossa audiência, os nossos telespectadores. Então, sinta-se em casa. Muito obrigado, Paula. É um prazer voltar a revê-la e participar desse diálogo com você. É isso aí. Para falar sobre sustentabilidade, é falar, Daniel, sobre o princípio de tudo, A gente sabe dos desafios que o agronegócio tem, desafios climáticos, a população mundial crescente. Até 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no planeta. Então, é preciso produzir mais, melhor, em menos áreas e de forma sustentável. Com certeza. E, na verdade, esse conceito de sustentabilidade, ele está muito ligado ao que o Brasil é. Vale lembrar que em 1992, o mundo, pela primeira vez, entra em um consenso para afirmar um compromisso novo com o desenvolvimento econômico combinado com a sustentabilidade. E esse compromisso foi firmado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. Desde então, essa ideia ela apenas ganha cada vez mais força, mais detalhamento, mais tradição. E nós temos no Brasil, desde aquela época, um conjunto de referências, de paradigmas, que exemplificam para o mundo como é possível organizar um regime econômico produtivo, ao mesmo tempo assegurando perenidade dos recursos naturais. E aqui vou citar dois exemplos rápidos, que são de conhecimento comum. O primeiro deles é o setor de energia, que para vários países do mundo é um campo de grande preocupação. Nós temos uma matriz energética quase que completamente limpa ou sustentável, a começar pela base de a fonte de energia elétrica que vem das nossas hidrelétricas espalhadas pelo Brasil. E cada vez mais com a produção resultante dos derivados da cana e das nossas usinas de etanol. Mas também temos, e aqui eu acho que está a grande menina dos olhos da sustentabilidade nacional, a produção de alimentos no mundo tropical, em uma organização econômica que tem atributos muito particulares que o mundo ainda precisa reconhecer. O primeiro deles, Paula, é a existência das reservas legais e áreas de preservação permanente, que são definidas conforme o tamanho da propriedade e a sua localização no país, e nós sabemos que nenhum país do mundo possui um tipo de exigência dessa. É como se nós fizéssemos o seguinte: cada produto brasileiro que sai da fazenda e é vendido para um país lá fora, carrega consigo pelo menos 20% de floresta embutida. Isso é sustentabilidade na veia. É isso aí, o nosso Código Florestal, Daniel, é o mais rigoroso do mundo, como você disse, no mínimo 20%, mas dependendo da região, do bioma, essa quantidade passa para 80%, E hoje, se a gente pega o território brasileiro, 66% da nossa vegetação nativa é preservada, e se eu não me engano, acho que cerca de 30% dessa preservação estão dentro da onde? Das propriedades rurais,
E é curioso que a gente olha hoje um grande desafio em vários países do mundo para organizar o que se costuma chamar lá fora de uma transição ecológica. E essa transição ecológica passa por incorporar compromissos ambientais às atividades produtivas hoje existentes. Então é como se aquele setor que produz alimento na Europa precisasse agora computar na sua atividade econômica um conjunto de obrigações ambientais. E lá é dificílimo conseguir esse avanço, porque a ideia de propriedade que prevalece nessas democracias liberais mais maduras, digamos assim, é uma ideia quase que inquestionável ou absoluta. Não é possível estabelecer restrições, não é possível impor novos critérios e obrigações sem que o proprietário seja indenizado por isso. Então, na Europa, por exemplo, existe hoje um instituto de proteção de áreas que estão em zona de risco, que precisam ser preservadas por outras funções ecossistêmicas, que não passam de 4% da área de propriedade rural, mediante pagamento de uma renda pública. No Brasil, nós temos a reserva legal, como você mencionou, que é uma definição, fruto de um pacto econômico-ambiental que o Brasil celebrou com o Código Florestal, e que o produtor hoje é o responsável, é o guardião, é o protagonista dessa garantia de uma fonte permanente de geração de serviços ambientais, porque é isso que a reserva legal faz, sem que receba nada por isso. Agora, quando a gente fala, Daniel, em sustentabilidade, né, na agenda ESG, que envolve 3 pilares, o meio ambiente, a questão social, a governança, certamente o meio ambiente é para onde as atenções do mundo voltam-se, ainda mais ao se tratar do agronegócio brasileiro. Então, eu queria que você destacasse agora quais as principais características, as principais virtudes da nossa produção tropical sustentável de alimentos. A lista é enorme, Paula, mas algumas delas precisam ser reconhecidas desde já. Começando por um número mais abrangente. Ao longo dos últimos 20 anos, a produtividade brasileira cresceu em torno de 400%. No entanto, a expansão de áreas utilizadas para a produção de alimento menos que dobrou. Então, tudo isso significa que nós temos aprimorado a nossa capacidade de usar recursos naturais de forma eficiente e, portanto, economizando terras, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a nossa produção com ganhos de produtividade, atendendo a contingentes cada vez mais significativos de pessoas no mundo que precisam se alimentar para sobreviver e para prosperar. Mas, se a gente olha em detalhes, existem aqui um conjunto de exemplos que estão na onda do dia, que sempre são destacados e nós não podemos deixar de referenciar. Nós temos um país em que há uma área muito significativa de terras, em torno de 15 milhões de hectares, onde nós já temos sistemas integrados operando, o que significa que nós utilizamos uma mesma área de produção de lavoura para produzir mais de uma safra, muitas vezes combinada com pecuária e com plantio de florestas. Nós fazemos da nossa área produtiva uma área capaz de converter o resíduo de uma produção em insumo da próxima. O efeito ambiental disso é imenso, como se a gente aprimorasse a nossa capacidade de fazer da natureza um ambiente de equilíbrio, ao mesmo tempo em que aprimoramos a gestão e o avanço econômico do país. Um outro exemplo que tem chamado a atenção nos últimos anos, à medida em que o mundo se preocupa com o uso de fertilizantes, especialmente os químicos, e seu efeito na produção, é a geração e, sobretudo, a incorporação dos bioinsumos. Um estudo publicado há pouco tempo pela McKinsey revela que dos países estudados no mundo, o Brasil é aquele em que há a maior taxa de produtores incorporando os bioinsumos na sua produção. Significa que o nosso produtor, não apenas ele é muito aberto, muito dinâmico, muito rápido, mas ele é também alguém que na sua atividade faz ações que têm um impacto ambiental enorme. Se os bioinsumos são o futuro, como o mundo reconhece, o produtor brasileiro já é o presente, porque incorpora esses bioinsumos como parte da sua dinâmica produtiva, com um efeito econômico ótimo, porque economiza custos, mas com um impacto ambiental imensamente significativo. E eu paro por aqui, mas poderia continuar. Em cada setor do agro, em cada cultura, existem práticas técnicas que são desenvolvidas continuamente pela Embrapa, por sistemas de assistência, por cooperativas, grupos de produtores, que buscam justamente abrir essa interseção, que o mundo considera estreita, mas que a gente sabe que é larga, entre eficiência econômica
e meio ambiente equilibrado. É isso aí, e tudo isso, né, que você acabou de falar, esses exemplos, por trás da sustentabilidade tem um nome que a gente deve sempre, né, lembrar, que é tecnologia, né? Graças às tecnologias, às inovações aplicadas no campo, o Brasil saiu de importador, né, para exportador de uma série de produtos agropecuários. Hoje somos também um dos maiores produtores do mundo e quantos cases de sucesso, né, que podem e que são aplicados tanto nas propriedades dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, né, técnicas simples de manejo. Na verdade, eu acho que todo produtor brasileiro, ele é um gigante, né? O que muda de fato é o tamanho da propriedade, é a região, é a tecnologia adotada, mas eu acho que é nesse sentido, né? A tecnologia é um sinônimo de transformação da economia brasileira no campo. Nós sabemos que ao longo do último meio século, nós tivemos essa revolução tropical, como parte de uma revolução verde que acontecia no mundo, mas que modificou a maneira como o Brasil se organiza no campo e como ele participa do comércio internacional. E fizemos isso a começar por uma inteligência muito particular na maneira de lidar com a nossa agropecuária. De entender que sim, nós precisamos das técnicas e tecnologias mais avançadas do mundo para prosperar. Mas não basta olhar para ter essas técnicas e tecnologias avançadas para que os outros países fizeram no passado. Nós precisamos ter a capacidade de adaptar essa inteligência da fronteira às características particulares do mundo tropical. E foi essa simbiose, essa habilidade de se abrir ao mundo, mas nos nossos termos, que fez com que nós, ao longo das últimas décadas, abríssemos o centro-oeste brasileiro para se tornar o grande Maracanã onde se joga a Copa do Mundo da produção alimentar, como diz o ex-ministro Roberto Rodrigues, mas também que interiorizássemos o desenvolvimento, que reduzíssemos a desigualdade em alguns polos produtores avançados, que melhorássemos a capacidade de trabalho com trabalhos mais qualificados e que abríssemos o Brasil para a fronteira da economia global. Quando nós falamos de alimento, o Brasil não é mais um país atrasado. O Brasil é a grande fronteira do planeta. O exemplo a ser seguido e temido por quem perde espaço no comércio conosco. Um setor que a gente pode dizer que é um patrimônio, né, de todos nós. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, comunicando, falando sobre o agronegócio, sustentabilidade, precisa cada vez mais ser dito, né? Tanto para quem é do mercado interno, para a nossa sociedade, para o mercado externo, é preciso comunicar, é preciso mostrar de fato como a gente produz. Eu não tenho dúvida, Paulo. Eu acho que sustentabilidade não só é um atributo-chave da nossa maneira de produzir, e eu cito aqui um exemplo. O mundo agora, com essa preocupação ambiental e climática, tem apoiado cada vez mais práticas de enriquecimento do solo com carbono. É uma outra maneira de dizer que aquilo que o Brasil construiu no Centro-Oeste, preparando solos ácidos, enriquecendo-o com matéria orgânica para que ele se tornasse mais hábil a fertilizar as plantas que ali produzíssemos, fosse agora reconhecido pelo mundo como uma virtude ou como um exemplo, porque fazer isso é justamente enriquecer um solo de carbono. Então, o que o mundo agora vê como uma fonte de sucesso no futuro é, na verdade, uma descrição da história de produção tropical que o Brasil há décadas abraçou e vem qualificando cada vez mais. Mas o que isso também significa é que a agenda de sustentabilidade, em parte, reconhece ou se encontra com habilidades, com caminhos, com opções que o país fez no passado. E precisa ser reconhecido por isso. Mas também acentua as oportunidades que nós temos de, ao aprimorar, avançar nesse caminho que já é nosso, de também conquistar espaço no planeta. Porque sustentabilidade, nesses mercados mais avançados, é um sinônimo de qualidade dos produtos que estão ali disponíveis na prateleira do supermercado. E se isso significa que os produtos mais sustentáveis tendem a ter uma posição privilegiada, serem mais competitivos, receberem um prêmio do consumidor, com mais razão, nós, um país que aprendeu a competir e vencer com produtos baratos de qualidade, devemos abraçar essa agenda para projetar cada vez mais aquilo que nós já fazemos bem
ganhando cada vez mais espaço nessa competição lá fora. Você falou agora há pouco, né, sobre o carbono. Eu quero entrar nessa questão daqui a pouquinho, né, como está o nosso mercado aqui no Brasil. Mas antes eu quero falar do metano, né? A gente ouve tanto dizer, primeiro, que tem que reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa. O metano é um deles, emitido pelos bovinos, mas, na verdade, o boi, ele não é vilão, ele é um aliado do meio ambiente, né? O boi, como você disse nesse evento que a gente esteve juntos recentemente, o boi é floresta. É uma árvore que caminha pelo pasto. É importante entender de onde essa preocupação com o metano e com a pecuária vem, Paula. Ao longo dos últimos 30 anos, o mundo abraçou esse compromisso global de reduzir emissões para garantir o equilíbrio do clima. Só que, ao mesmo tempo, o mundo começou a perceber que essa guerra estava se tornando mais difícil, que a gente ameaçava perdê-la. Porque a principal fonte das emissões, que vem do setor de energia, era, ao mesmo tempo, um conjunto de emissões que contavam com lobby, com sistemas organizados e que dificilmente conseguiam mudar, ou que não aceitavam essas mudanças. E aí, ao longo dos últimos 10 anos, o mundo começou a buscar atalhos, caminhos para complementar esse esforço e, quem sabe, garantir que a gente conseguisse avançar de uma maneira equilibrada. E eis que surgem, a partir de alguns estudos, um candidato privilegiado para se atacar os problemas das emissões. E esse candidato acabou sendo identificado com o boi e com o sistema produtivo da pecuária. Isso porque, embora o CO2 seja o principal gás que causa os efeitos das mudanças climáticas, o metano ele tem algumas características particulares e não irrelevantes. Ele vive pouco tempo na atmosfera, mas durante esse pouco tempo ele tem um grande potencial de aquecimento. E alguns estudos revelavam que a maior parte das emissões de metano estavam concentradas, ou uma parte muito significativa, na pecuária. Um estudo da FAO, por exemplo, de 2021, indicava que metade das emissões do mundo proviam do setor agropecuária e desta metade, 80% eram do boi, pelo seu sistema digestivo, que acabava no processo anaeróbico eliminando o metano. Eis então que nós temos aqui automaticamente um inimigo preferencial, um foco que parecia mostrar para o planeta uma maneira de conseguir equilibrar o clima de uma maneira eficiente. Qual é o erro desse raciocínio? Na verdade são 3, eu vou ser muito rápido. O primeiro deles é de confundir a dinâmica do CO2 com a dinâmica do metano. O CO2, uma vez emitido, prevalece na atmosfera por entre 100 e 1000 anos. O metano se quebra a partir de 10 ou 12 anos, gerando como resíduo CO2. Mas as métricas convencionais de cálculo do potencial de aquecimento do metano, que foram criadas a partir da lógica do CO2, não são hábeis a descontar esse metano que se quebra na atmosfera depois de um período. É como se a gente estivesse continuamente adicionando metano, mas se esquecendo que esse mesmo metano que vai para a atmosfera, depois de um período muito curto, sai da atmosfera. O segundo erro é de confundir o boi com a petroleira. A petroleira, quando tira o petróleo do chão, vaza o metano que vai para a atmosfera. Daí a 10 ou 12 anos se quebra, o CO2 ele fica por mais 1000 anos. O boi não faz isso, ele não inventa uma molécula de CO2. Ele sequestra uma molécula de CO2 que estava na atmosfera, é capturada pela fotossíntese da planta, que entra no sistema digestivo do boi, que daí vai ser eliminado para a atmosfera como metano, e daí a 10 ou 12 anos volta a ser a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera anteriormente. Então o boi, ele recicla um CO2 que estava na atmosfera, em vez de adicionar um CO2 de maneira original. E por fim, sistemas produtivos diferentes têm características diferentes. O que essa discussão internacional ignora é que se por um lado o boi pode fazer uma emissão, que é parte desse ciclo, por outro lado, a qualidade do pasto é definitiva para se apreciar o grau de sustentabilidade de um sistema produtivo. E se esse pasto cresce rápido, significa que o tempo de abate do boi cai em até 1 ano, diminuindo as emissões de metano, acelerando o tempo, portanto, da produção e reduzindo o impacto ambiental. Quando nós observamos essas 3 particularidades, o fato do metano não ser igual ao CO2, o fato de um boi não ser uma petroleira, e o fato de o Brasil ter um sistema ainda em grande medida extensivo, com cada vez mais pasto bem trabalhado, que incorpora pelo seu crescimento um carbono que estava na atmosfera. O que nós temos no Brasil é um conjunto de condições que faz com que o nosso boi
seja uma verdadeira geladeira da atmosfera. Porque se é verdade que o metano entra na atmosfera, provoca um aumento exponencial da temperatura, também é verdade que o metano, que é eliminado da atmosfera, com sistemas produtivos cada vez mais capazes, ele resfria a atmosfera. E é por isso que nós dizemos que o boi, ele não é exatamente uma árvore fixa no solo, mas ele é uma espécie de árvore em movimento pelo pasto, que está continuamente na sua dinâmica produtiva qualificada, contribuindo com um serviço ambiental para a atmosfera. Isso é realidade, isso é o tipo de informação que precisa ser viralizada, né? Viralizar aí nas redes, muito boa explicação. Agora, e que nem você falou isso do boi no pasto, hoje, né, a nossa pecuária, mais de 80% é uma pecuária extensiva, a gente fala até o nosso boi de capim, então é preciso analisar essas diferenças, essas particularidades da pecuária brasileira, né? Como você deu também alguns exemplos. Agora eu queria saber, Daniel, hoje o Brasil, ele é responsável por quanto por cento das emissões de gases de efeito estufa no mundo e desse total, quanto podemos atribuir ao agronegócio? Em torno de 3%. Existem estudos diferentes com regimes de cálculo distintos. Alguns sustentam que o Brasil é responsável por em torno de 2% das emissões, outros um pouco mais, mas eu diria que em torno de 3% das emissões do planeta hoje são de responsabilidade do Brasil. Para você ter um comparativo, Paula, hoje a China emite em torno de 29% dos gases de efeito estufa do mundo sozinha. Os Estados Unidos e a Europa, juntos, por em torno de 20% a 25%. O que significa que 3 países ou 3 regiões do mundo são responsáveis hoje por mais da metade dos gases de efeito estufa que estão entrando na atmosfera agora, sem falar na responsabilidade histórica, que é muito maior, porque conta aquilo que foi emitido ao longo dos últimos 200 anos, quando quase nada dessas emissões vinham do Sul e sequer do Brasil. Então, 3 países têm uma responsabilidade prioritária. Sem eles, nada mais do que a gente fizer terá efeito real para se combater as mudanças do clima. E é nesse contexto que entra a situação brasileira. Não significa que 3% seja irrelevante ou desconsiderável, ou que nós não devemos fazer a nossa parte. Mas significa que a gente precisa olhar para o problema do clima dando peso devido para setores diferentes e para países diferentes. Quando a gente olha para setores, 70% das emissões do mundo estão atreladas ao setor de energia. A pecuária, juntando com a agricultura, com o desmatamento, com outras emissões ligadas ao uso da terra, que vão muito além do que faz o agricultor, não chega a 18% das emissões do planeta. No Brasil, nós temos uma particularidade, em que 50% das nossas emissões é fruto do desmatamento. E dos 50% que restam, em torno de metade, 25%, está associada à agricultura e à pecuária. Aqui nós temos uma tarefa a cumprir, mas, de novo, essa é uma tarefa importante, que tende a ser feita no Brasil para agregar o nosso grau de sustentabilidade na produção, contribuindo para esse casamento louvável entre economia e verde, que já nos caracteriza, assim também dando uma mensagem para o mundo de como somos capazes de produzir alimento barato, de qualidade e sustentável, mas sem nos esquecer que a nossa tarefa importante, decisiva, que precisamos abraçar, não pode jamais eximir aqueles países que têm a principal dívida histórica e a principal responsabilidade hoje para cuidar do seu dever de casa e assim reduzir as emissões que estão associadas em geral ao setor de energia e de transportes. Estados Unidos, Europa e China. Agora, com tudo isso que você falou, né, hoje a gente vê esses dados que você citou aqui agora, quantas pesquisas que mostram, né, que o agronegócio não é o vilão. Eu acho que preconceito vai continuar existindo, só que com essa base, digamos que científica, né, desses estudos todos que surgem cada vez mais, a gente pode dizer que esses argumentos vão ficar mais frágeis, você acredita? Eu acredito que boa parte do que caracteriza esses preconceitos do mundo com a agricultura e com a pecuária é ainda ignorância, no sentido de desconhecimento. É claro que existem interesses econômicos em jogo,
que são ameaçados pela competitividade brasileira, mas a ignorância, ela abre espaço e legitima esses interesses econômicos cristalizados. Nós precisamos combater esse bairrismo econômico de quem tem medo de perder para nós, com ciência de ponta e com conhecimento qualificado. Eu acredito que o futuro dessa discussão climática e da posição do Brasil no mundo vai cada vez mais exigir de nós uma sobriedade e uma inteligência para irrigar o planeta com números e com critérios que exponham de maneira precisa e rigorosa os atributos da nossa realidade ambiental e produtiva. O Brasil não precisa e não deve temer a verdade que a ciência sobre o nosso solo, sobre a nossa história e a nossa produção revelam. Se isso se tornar claro e cristalino nos debates internacionais e puder cada vez mais irrigar as consciências públicas, não apenas daqueles que hoje têm interesse contra nós, mas da população em geral, eu acredito que isso vai, ao longo do tempo, reduzir resistências e mostrar como nós, na verdade, somos de longe, um dos países com as virtudes ambientais e sustentáveis mais exemplares do mundo. Daniel, agora respondendo àquela pergunta que eu fiz na abertura do nosso videocast, sustentabilidade é custo para o produtor ou ela é uma oportunidade? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes nessa discussão, Paulo. E ela é importante por dois motivos fundamentais. O primeiro deles é para a gente entender que a sustentabilidade ela deixou de ser apenas uma abstração, um adjetivo, um compromisso moral de pessoas que se preocupam uns com os outros. Ela é um atributo da economia. E quando ela aterriza no jogo econômico, ela pode escolher pousar de um lado do balanço, como custo, ou de outro lado, como oportunidade. Ela pode significar um preço que o produtor tem que pagar ou uma renda extra que o produtor vai aferir. E a segunda razão é que, na verdade, definir de que maneira o Brasil vai ingressar nesse jogo, em grande parte também depende de nós. O mundo hoje discute de que maneira cada um dos seus regimes econômicos ingressará no palco da sustentabilidade. Nós precisamos ter a inteligência de entrar nessa discussão e escolher entrar na arena da sustentabilidade do jeito certo, reconhecendo o nosso histórico de bem-estar ambiental, as nossas práticas sustentáveis, os nossos estoques florestais preservados e admirados pelo mundo, mas como um valor, como uma renda que merece e deve ser financiada por fontes de mercado novos que estão emergindo. Quais são essas fontes? A primeira delas é essa discussão que vem ganhando tração passo a passo sobre o pagamento de serviços ambientais, que tem entre os seus exemplos o mercado de carbono. Mas existem outras, o próprio comércio de alimentos, com consumidores mais exigentes, países mais criteriosos, que tendem a olhar para produtos que têm uma pegada ambiental reduzida ou controlada como um produto melhor. E produtos melhores também merecem ter um preço mais vantajoso. Seja pela rota de um pagamento de serviços ambientais, seja pela rota de um comércio que incorpora o meio ambiente como parte da definição do preço, o caminho que eu defendo que o Brasil deve adotar é de brigar com ciência, com negociação, com diplomacia, para que os produtos e a realidade brasileira ingressem nesse ambiente da sustentabilidade pelo que são, como produtos sustentáveis e por isso mesmo que merecem, então, ter uma renda, ter um valor adicional reconhecido nessa atividade que nós hoje temos como exemplo entre nós. Hoje a gente pega aí vários países, pega o supermercado de países, tá lá tudo muito bem separadinho, né? Seções específicas de produtos com valor agregado, com essa questão das emissões, né, Daniel? Os consumidores, sobretudo de países mais ricos, já começam a diferenciar na sua cesta básica produtos que têm uma comprovação de que são mais sustentáveis. Então, muitas vezes, em mercados avançados, a gente vê lá que tem uma espécie de rótulo que diz esse produto ele tem essa pegada de carbono, ele é neutro, ou ele é sustentável dessa maneira. O que significa que já há um desejo, já há uma vontade, uma demanda de escolher produtos que têm essa característica diferenciada.
Mas talvez tão ou mais relevante do que isso, que começa acontecendo uma franja naqueles consumidores mais de alta renda, embora já seja verdade, é o que está acontecendo com os atributos do comércio e do financiamento. Então nós vemos um conjunto de empresas, sobretudo em países desenvolvidos, que assumem compromissos perante o seu acionista ou seu regulador de agir de maneira comprovada para comprar ou fazer negócios apenas com produtos ou empresas que são sustentáveis. E por isso mesmo, os dados sobre as características da produção passam a ser exigidos por essas empresas, esses intermediários, como supermercados e traders. E agora nós assistimos o setor financeiro também entrar nessa agenda com grande força. Já há o embrião desta incorporação da sustentabilidade na hora de definir para quem eu vou dar um empréstimo, que juro eu espero que esse contratante me pague. Em alguns casos há descontos que são prestados por aquele produtor ou por aquela empresa que já tenha um controle da sua dinâmica produtiva e uma demonstração da sua sustentabilidade. E a própria CVM, que é o órgão regulador do sistema financeiro brasileiro, adotou há poucos meses uma resolução chamada CVM número 193, que determina que as empresas listadas em bolsas a partir de 2026 demonstrem no seu relatório anual não apenas a sua contabilidade de números econômicos, mas a sua contabilidade de números ambientais. O que significa que essas empresas deverão agora não apenas prestar contas do seu impacto direto sobre o meio ambiente, mas também do seu impacto indireto. Todos aqueles que com elas contratem na cadeia, o chamado Scope 3, farão parte desse relatório de sustentabilidade que essas empresas prestarão. Junte os termos da equação: consumidor, o comércio e as finanças. As três bases de uma economia estão ingressando de forma muito explícita nessa nova agenda da produção sustentável. E é por isso mesmo que nós precisamos ficar atentos e entrar nesse jogo com inteligência e com altivez. Você chegou a comentar, né, sobre o mercado de carbono. Agora, analisando mais profundamente, o que a gente pode destacar? Quais os principais desafios, né? Você disse que é um mercado ainda boutique no nosso país, então queria ouvir a sua opinião. Claro. Acho que o mundo caminha para buscar formas de dar um valor para quem faz bem feito. Existem duas trajetórias que são mais tradicionais para a gente conseguir atingir esse objetivo. A primeira dela é o chamado offsetting, ou compensação, que é pagar por um serviço ambiental de um produtor, de uma atividade que hoje gera um bem-estar para a natureza e para nós. Entre essas formas de pagamento, a mais evidente ou a mais popular hoje é o debate sobre o mercado de carbono, em que alguém, de maneira comprovada, gera um saldo de carbono e esse saldo pode ser remunerado em um mercado que ainda está em estruturação. Isso é o chamado, de maneira geral, da compensação ou offsetting. Mas existe uma segunda rota, em que eu particularmente aposto como um caminho mais promissor para nós, que é a chamada insetting, que significa dizer que os produtos passarão, pela própria dinâmica de preço e de competição, a incorporar esse benefício ambiental como diferencial de preço. Isso acontece porque compradores passam a olhar para aqueles produtos que têm hoje uma contabilidade ambiental registrada ou claramente certificada como um produto que tem um diferencial que merece ser reconhecido, ou isso significa que, de certa maneira, todas essas etapas do processo produtivo começam a valorizar a empreendedores que computam a pegada ambiental na sua dinâmica. O que significa que, seja pela rota da compensação, seja pela rota da premiação daquele produto mais sustentável no comércio e no mercado, nós temos aqui um caminho, uma trajetória de olhar para os produtos sustentáveis como produtos que merecem um adicional de renda por isso. No Brasil, nós temos ao longo dos últimos anos debatido muito como organizar esse regime de pagamento de serviços ambientais e em particular do mercado de carbono. Nós fizemos um estudo na FGV há 2 anos que mostrava que existiam no Brasil em torno de 150 projetos gerando créditos no mercado de carbono nacional. Embora esse número seja significativo ou relevante, na verdade, é ainda um contingente de créditos e, sobretudo, de empreendedores participando do mercado de carbono imensamente limitado. A verdade é que poucos atores nesse regime, nessa condição atual, participam desse regime, gerando créditos e se beneficiando de certo modo com isso. Para superar essa limitação,
há necessidade de se começar regulando esse mercado. A regulação, por meio da norma, reduz incertezas, dá transparência para investidores, alonga o prazo de segurança para os negócios e também atrai novos entrantes, novos participantes, para abrir as portas para esse mercado, de certo modo, funcionar com mais participação e com mais agentes. O que acontece hoje é que esse é um mercado concentrado em grande medida em florestas e uma parte no setor de energia. Ele vai crescer no Brasil, ele deve crescer no Brasil, abrindo as suas portas para o setor de produção de alimentos. É verdade que alguém, quando preserva uma área florestada, quando regenera uma mata degradada, sequestra carbono na atmosfera e ganha por isso. Também deve ser verdade que um produtor que integra sistemas produtivos, recupera pasto, melhora a produtividade do boi, do mesmo modo, por gerar um benefício ambiental, também deve ser remunerado por isso. Agora, enquanto caminhamos, né, para essas evoluções, para essas conquistas, né, superar esses desafios que temos pela frente, a lição de casa que fica para o produtor rural brasileiro é seguir fazendo o seu trabalho bem feito, de forma sustentável, e aos poucos as melhorias virão, né, as melhorias econômicas. Eu acho que um dos atributos mais marcantes do agro brasileiro é a sua flexibilidade ou a sua plasticidade. Se a gente olhar como era a dinâmica de produção no Brasil há 50 anos, ela era muito diferente de há 30 anos, há 10 anos ou hoje. O agro brasileiro é uma espécie de metamorfose ambulante, que se transforma, incorporando rapidamente as novidades e fazendo disso um espaço para produzir mais e melhor, com melhor benefício ambiental. Isso já é um atributo da nossa realidade. Ser do agro já é ser assim. E é por isso que os produtores estão o tempo todo participando de feiras, observando o que está acontecendo no mundo, fazendo viagens, aprendendo com experiências uns dos outros e fazendo de tudo isso um dínamo de crescimento e de produção com cada vez mais produtividade. A agenda da sustentabilidade chega nesse ambiente, a meu ver, como um adubo. É como se a gente estivesse agora diante de um momento em que nós vamos uma vez mais buscar nos adaptar, fazer mais e melhor, para produzir produtos que sejam cada vez mais desejados. E fazer isso tendo a sustentabilidade como um elemento, como um fertilizador desse ganho de produtividade e de renda que temos entre nós. E nesse sentido, me parece que não é nada tão diferente daquilo que nós sempre fizemos. Saber trabalhar a terra hoje, para que ela me gere renda hoje e amanhã. Saber utilizar os meus recursos naturais de forma inteligente, para que eu ganhe hoje e amanhã. Saber ser produtivo, ter cada vez mais produtividade, mas ao mesmo tempo ser sustentável, para que eu cresça hoje e amanhã. Nossa, que aula, Daniel! Por tudo que você falou aqui hoje para a gente, o céu é o limite para o nosso agronegócio e com sustentabilidade vamos continuar alimentando o mundo com produtos de qualidade. O mundo precisa do Brasil, né? Eu entendo que a agenda ambiental tem um papel fundamental no planeta, mas ela deve caminhar de mãos dadas com a segunda agenda que é tão relevante quanto essa, a segurança alimentar. É isso aí, muito obrigada. E para encerrar, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para essas pessoas que desconhecem. Você falou, né, ao longo da entrevista que quem ataca o agronegócio é porque ainda não teve a oportunidade de conhecer esse setor, porque eu também acredito, quem conhece, respeita, valoriza e se torna um apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Eu acho que a mensagem é: venha visitar e conhecer o Brasil. Passear pelo interior do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas Gerais, conversar com os produtores que dedicam a sua vida a fazer da terra uma fonte de renda e de bem-estar, navegar pela incorporação de tecnologias avançadas no interior nacional. E o que eu acho que vocês vão perceber é que aqui nós temos um país, aliás, um país que tem o nome de árvore até no nome, como um país que, ao mesmo tempo, fez desse ambiente sustentável palco de um ambiente de produção com produtividade, com geração de renda, com desenvolvimento, que é referência para nós e cada vez mais para o mundo. Mas venha conhecer com seus próprios olhos,
e a partir daí formar a sua visão. Que privilégio essa entrevista, esse bate-papo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você vem realizando e as portas aqui do nosso videocast estarão sempre abertas para te receber. Tamo juntos, viu? Estamos juntos, com o maior gosto. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, a companhia, o carinho de sempre. Você que assistiu até agora esse bate-papo com o Daniel, aproveita para compartilhar, para divulgar essas informações sobre a sustentabilidade desse nobre setor da nossa economia. Semana que vem tem mais. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.